A noite caía sobre a cidade como um manto pesado, cheio de segredos. As luzes refletiam nos vidros altos dos prédios, mas dentro daquele apartamento, o tempo parecia suspenso. Ela entrou sem pressa, mas com a respiração levemente acelerada. Ele já a esperava. O silêncio entre os dois não era vazio. Carregava um peso, uma energia quase palpável. Não era a primeira vez que se viam, mas era a primeira vez que estavam sozinhos, sem desculpas, sem testemunhas, sem nada que pudesse disfarçar a verdade que queimava entre eles. Seus olhares se encontraram, e bastou isso para que o ar ficasse mais denso. Ele tentou disfarçar, desviando por um instante, mas o magnetismo era inevitável. Havia algo nela que sempre o puxava para perto, algo que ele nunca conseguiu explicar e talvez nem quisesse. Ela caminhou alguns passos, aproximando-se da janela, fingindo observar a vista. Mas no fundo, sabia que o que mais queria sentir era a presença dele atrás de si. Seus dedos roçaram discretamente no vidro frio, enquanto o coração batia forte, cada batida como um chamado silencioso. Ele se moveu devagar, como quem teme quebrar um feitiço. A cada passo, o cheiro dela se tornava mais forte. A lembrança do toque que nunca aconteceu se misturava com a antecipação do que poderia vir. Estar tão perto era um risco, mas um risco que os dois pareciam dispostos a correr. Você sabe que isso não deveria estar acontecendo. Ela sussurrou, sem coragem de se virar. Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquelas palavras, mas sua voz saiu firme. Justamente por isso não consigo evitar. O silêncio voltou, só que dessa vez carregado de confissão. O proibido tinha gosto de liberdade e ao mesmo tempo de perigo. Era como caminhar na beira de um precipício, sabendo que um passo em falso poderia mudar tudo. Finalmente, ela se virou. Os olhos se encontraram de novo, e nenhum deles conseguiu disfarçar mais nada. A tensão que os perseguia há semanas estava ali, escancarada, pronta para explodir. Ela respirou fundo, mas sua voz tremia. E se alguém descobrir? Ele se aproximou um pouco mais, o suficiente para que o calor de seus corpos se tocasse sem contato. Seu rosto estava a poucos centímetros do dela, e cada palavra saiu carregada de desejo contido. O perigo só me faz querer ainda mais. Nesse instante, o mundo desapareceu. Não havia cidade, não havia regras, não havia medo. Só havia eles dois, presos naquele instante, incapazes de resistir. Os dedos dele roçaram lentamente o braço dela, como se pedissem permissão. E em vez de recuar, ela se entregou àquele toque, fechando os olhos por um instante. O arrepio percorreu seu corpo, denunciando que já era tarde demais para voltar atrás. As horas poderiam passar, e ninguém notaria. Mas para eles, cada segundo parecia eterno, como se o tempo tivesse parado só para testemunhar aquele encontro. Eles não diziam mais nada. As palavras se tornaram inúteis diante do que estava acontecendo. Era como se os corpos falassem por si, como se cada gesto carregasse confissões que a boca não ousava pronunciar. O desejo proibido os envolvia como um fogo silencioso, queimando devagar, sem pressa, mas com intensidade suficiente para marcar. O que aconteceria depois, ambos sabiam. Dúvidas, medos, talvez arrependimento, mas naquele instante nada disso importava. Porque às vezes o que é proibido não deixa de ser verdade. E a verdade deles estava ali, na maneira como se olhavam, na forma como se buscavam, no desejo que recusava ser silenciado. E enquanto a noite avançava lá fora, dentro daquele apartamento, dois mundos colidiam, sem testemunhas, sem volta. Faça com áudio fundo.